Olá, estamos retornando no nosso programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, nosso segundo bloco, hoje tratando da questão da justa causa lá no processo do trabalho, no direito do trabalho, entrevistando o advogado, professor José Júlio Gonçalves de Almeida. Na finalização do primeiro bloco, nós estávamos conversando, né, doutor, que a respeito das situações de justa causa, né? Você falou, ainda tem mais duas. E eu vou colocar uma outra para você já analisar no conjunto, né? Nós sabemos que tem alguns funcionários, alguns empregados, que todos os dias vêm com a desculpa de que o ônibus atrasou, a Dutra congestionou. É o azarado, né? A Ayrton Senna está parada. Tudo acontece mesmo. E no fim, 5 dias da semana, ele consegue chegar pelo menos 3 dias em atraso. Isso poderia se caracterizar, a reincidência, como uma justa causa, ou seria um exagero da minha parte? Não é exagero da parte do senhor, não. Deixa eu só concluir o que eu estava tratando no bloco anterior. Exato. Eu havia dito que são 12 situações previstas na CLT, aquelas que eu elenquei, e outras duas, que não estão no 482, mas que também são situações que sejam a falta grave e que, eventualmente, podem desdobrar para a rescisão do contrato por justa causa. É prevista no artigo 158, parágrafo único da CLT, que cuida da questão do EPI, Equipamento de Proteção Individual. O empregado que se recusa a utilizar o EPI, ele também incorre em falta grave e também pode ser apenado com a rescisão do contrato de trabalho por justa causa. E a outra é a do decreto 95.247 de 87, aquele que cuida do Vale Transporte. O empregado que, de uma maneira maliciosa, inventa condução, né? Meios de transporte superiores ao que ele efetivamente usa, também contra a previsão da rescisão do contrato por justa causa. Pois bem. Eu acredito que tem um pessoal agora meio preocupado com essa sua última colocação. Então, porque está previsto lá. Tem gente que sai de Cumbica, vem para Guarulhos e antes para lá no Butantã. Na hora de apresentar a conta. Se o itinerário que ele fizer, a empresa ela é obrigada a arcar, né, desde que descontar 6% com a despesa de transporte, mas o transporte efetivamente usado, né? Não tem como o cara prolongar esse deslocamento, esse itinerário, esse trajeto dele. Pois bem, tratando propriamente dito do sujeito que eventualmente ou habitualmente atrasa-se no cumprimento do horário, né? Eu tenho o horário de entrada lá às 8 horas da manhã e o sujeito tem uma dificuldade absurda de chegar nesse horário. Cada dia ele chega com uma história que ensejou aquele atraso, que motivou aquele atraso. Um atraso é uma falta grave? Não. Um atraso não é uma falta grave. 2 atrasos seriam? Depende, né? Uma sucessão de atrasos seria uma falta grave? Seria. Seria uma falta grave. Eu acho que dependendo da atividade, depende muito até da atividade. Sim. Se ele tem que chegar na empresa às 8 horas e às 8h15 ele tem, por exemplo, que abrir o cofre da empresa para todo mundo começar a tirar os documentos para trabalhar. E ele chega todo dia às 8h30, ele prejudica toda a comunidade da empresa. Você pega uma pessoa, um motorista de ônibus, um condutor do metrô, quer dizer, o prejuízo é incalculável. Incalculável. O que a gente considera é o seguinte, quando eu vou tratar de uma situação, esses constantes atrasos, eles são aperfeiçoados lá na linha E, que é a desídia, o empregado desidioso. Antes de eu aplicar essa justa causa nesse sujeito, eu tenho que demonstrar para ele que aquela conduta é inadmissível na minha empresa. Eu não concordo com aquele tipo de conduta. Então, eu tenho outras ferramentas que não obrigatoriamente têm que preceder a justa causa, mas que podem preceder como meio de você demonstrar a intolerância contra aquela conduta e que a empresa, o empregador, tomou todos os meios para reeducar aquele empregado. E caracterizar até a própria habitualidade. Disso. Né? Se o empregado chega atrasado e é intolerante à empresa quanto àquele tipo de atraso, por conta da atividade, seja lá qual for a razão, a empresa o adverte. Pode perfeitamente adverti-lo. Esses atrasos reiterados permaneceram, a empresa o suspende.
Certo. Reiterou? Aí na sequência. Eventualmente, a hipótese de aplicação da justa causa. Deixa eu te fazer uma colocação, que eu acho que isso é bastante importante dentro do nosso contexto aqui. Uma das formas de rescisão por justa causa é a questão da embriaguez. Sim. Eu queria que você, a partir de agora, abordasse essa questão da embriaguez hoje. Porque, veja, a CLT é lá de 42, 43, o momento histórico era outro, né? Hoje, como é que está sendo tratado, como é que está sendo entendida essa questão da embriaguez, como o Clóvis colocou aqui? Legal, vamos lá. A CLT, lá na linha G, se não me falha a memória, ela prevê a rescisão do contrato de trabalho pautado na embriaguez. Ela faz uma distinção lá, embriaguez habitual e embriaguez em serviço, certo? Ébrio habitual é o sujeito doente. Alcoólatra. O alcoólatra, né? Conforme a Organização Mundial da Saúde, ela dita que o alcoolismo é uma doença, né? Que é uma doença. Ou seja, a pessoa não tem culpa de ser daquela forma. De ter que ingerir o álcool ou outra substância química para poder... Ela não tem culpa da ingestão, mas ela passa a ter culpa da conduta. Uma pessoa embriagada, ela tem dificuldade de relacionamento com os demais, oferece risco para si próprio e para todos os demais, sim, além dos riscos de um eventual acidente de trabalho, diversos os riscos que uma pessoa embriagada pode trazer. Quando eu falo da embriaguez habitual, é esse cara que habitualmente está embriagado e é doente. Por outro lado, eu tenho a embriaguez em serviço. Essa embriaguez em serviço não prevê e não exige uma habitualidade. Tá? A embriaguez em serviço é um ato de embriaguez. Opa, vamos almoçar. Eventualmente ele ficou embriagado. Né? Eventualmente ele ficou embriagado. Vamos almoçar. O cara vai almoçar. Dia de feijoada. Dia de feijoada. Caipirinha grátis. Descuida-se da quantidade de caipirinha que deve ser tomada. Né? Aí embala, toma alguma outra cerveja e ele volta para trabalhar embriagado. Vocês viram que são duas situações totalmente distintas? Duas situações totalmente distintas. Qual que é a conduta do patrão diante dessas duas situações? Tá. Na primeira situação, vamos falar da segunda, que a primeira é um pouco mais complexa. Na segunda situação, em que o empregado, ele aparece para trabalhar embriagado, a conduta é a demissão por justa causa. Pautada. Ele poderia demitir por justa causa nessa única vez, ou seria mais prudente que ele advertisse? Então, a legislação é clara, embriagar o sujeito embriagado e seja justa causa. Mas a gente volta naqueles outros requisitos que caracterizam a justa causa, a gravidade da conduta, né? Eu vou considerar o histórico do empregado, né? Poxa vida, você pode ter um empregado que foi muito bacana e num ato isolado e cometeu isso. Você não pode aceitar porque isso não deve ser aceitado, não deve ser aceito, né? Dentro da política da empresa. Mas você pode perfeitamente adverti-lo, né? Embora a lei caracterize como motivo de rescisão do contrato. Então, vai ser muito casuístico. De acordo com esse ato isolado, de acordo com os desdobramentos que esse ato isolado tiver, você pode demiti-lo por justa causa ou então optar por uma outra forma de punição, seja advertência ou suspensão. No que diz respeito ao ébrio habitual, ao sujeito que é doente, patológico, a lei é de 43, né? A lei é de 43. A lei, ela deixa bem claro, rescinde o contrato, é ébrio. Mas, poxa vida, é difícil você pegar e olhar a lei isolada, a letra fria da lei. Eu tenho que olhar todo o contexto que envolve, todo o contexto que reflete. 70 anos atrás, né? Só isso, e hoje até com as diretrizes da Organização Mundial da Saúde. A Organização Mundial da Saúde reconheceu o alcoolismo como doença. Então, eu não posso simplesmente aplicar a letra fria da lei. O empregador
prudente, ele busca recuperar esse empregado. Encaminha para tratamento, afasta. Esse empregado patológico, de modo que ele venha a cuidar da doença e, eventualmente, poder voltar a desempenhar o trabalho de uma forma satisfatória. Se o empregador adota essas providências, procura recuperar o empregado, no entanto, não surte efeito, ele tem condições de demonstrar e aplicar a justa causa. Ele encaminhou para tratamento, o empregado, por exemplo, foi internado numa clínica e todo dia ele pula o muro da clínica, foge e não quer o tratamento. Seria esse o caso? Seria um caso específico. Porque na justa causa, na hora que eu rescindir a justa causa, que eu estiver discutindo judicialmente isso, o ônus da prova é todo ele do empregador. É verdade. Né? O ônus da prova é todo do empregador. Então, o empregador vai ter que demonstrar que aquela justa causa foi imputada mediante ações prévias de correção daquela conduta. Doutor José Júlio, me ocorreu agora, eu fico sempre na conversa, sempre pescando alguma coisa para buscar uma nova pergunta. Você falou de que a questão da previsão da justa causa para embriaguez é da Constituição, é da CLT, que tem mais de 70 anos. Sim. Naquela época, eu sou um pouquinho depois daquela época da CLT, nem se pensava em drogas. Hoje, o mundo das drogas, né, eu sempre digo que droga, o sujeito que colocou o nome de droga era um cara sensacional, porque ele conseguiu dar um nome para uma coisa que melhor a define. Droga é droga. Como é que a pessoa usa uma coisa que chama droga, né? Ninguém gosta de droga. E assim como nós temos empregados habitualmente embriagados, que são encaminhados para um tratamento, nós temos também, lamentavelmente, empregados que habitualmente usam drogas, dependendo do tipo de droga. Droga, qualquer uma delas é droga. Sim. Como é que age o empregado? Ele pode mandar por justa causa um empregado que é usuário de droga ou ele tem que encaminhar também para tratamento? Acompanha comigo. A embriaguez é aquele estado que a pessoa perde a faculdade de suas ações. Exatamente. É o relaxamento dos freios morais, né? Na hora que a pessoa perde. Essa embriaguez, ela pode decorrer do uso de álcool ou do uso de uma outra substância química ilícita que induza esse estado na pessoa, que a entorpeça. O raciocínio para um dependente químico de uma determinada substância é o mesmo que eu tenho que estender para o álcool. Tá? Eu tenho que estender da mesma forma. Se o cara é dependente químico, o sujeito é dependente químico, ele é doente. Se o sujeito é usuário eventual, ele não é doente. Quais as consequências que aquelas atitudes que ele teve por conta do uso da substância, seja ela qual for, impactou no meu trabalho. Né? Certo. Mas é bem complexo isso, porque quando você coloca assim, se ele usa eventualmente, ele não é doente. Se ele usa habitualmente, ele é doente. Eu, por exemplo, como empregadora, na dúvida, eu mando todo mundo para tratamento. Não, porque veja, eu não tenho, é uma questão muito subjetiva. Lógico. Eu não tenho como saber. Não existe um aparelhinho para medir. Eu não tenho como saber se o rapaz usou droga hoje ou se ele vem usando com habitualidade e eu só percebi hoje. Não, perfeitamente. Então, na dúvida... E uma coisa que eu tenho que considerar é que, eu estou falando aqui como advogado, né? Eu não tenho formação técnica médica para poder aferir e delimitar. E nem o patrão. Né? E nem o patrão, da mesma forma. Então o ideal é que esteja amparado pelo médico mesmo, para que possa poder submeter-se a tratamento, reinserir-se e voltar a ser... Na dúvida, dá oportunidade de tratamento do que... Né? Até porque essa justa causa é possível se reverter. Quando ela foi arbitrária, é possível reverter em juízo. Então, isso é muito complicado para o patrão. As indenizações e todos os encargos para o empregador. Exatamente. Mais alguma pergunta, doutor Clóvis? Nosso tempo já está apertado ali. Tá, o Fábio já agora, é o seguinte... Qual é o tempo que o empregado tem, depois de demitido, por justa causa, para tentar questionar isso na justiça? Tá. Uma vez rescindido o contrato de trabalho, seja ele qual a modalidade que aquele contrato tenha sido rescindido, o empregado dispõe de 2 anos. 2 anos. Tá? 2 anos, contato no contrato de trabalho, é o prazo que o empregado terá para reclamar as condições pelas quais
ele teve no trabalho e a forma de rescisão daquele contrato. Só para ilustrar, ele tem 2 anos para ingressar com a reclamação trabalhista. Mas uma vez ingressado com a reclamação trabalhista, ele cobra os últimos 5 anos. Os últimos 5 anos. Os direitos violados nos últimos 5 anos. Exatamente. Muito bem. Ele pode até ser reintegrado, eventualmente? Depende da situação, né? É tudo muito circunstancial. Se a reintegração for possível, não for causar um desconforto muito grande, tanto para o empregado ou quanto para o empregador, ela é possível, mediante, ocorre sim. Se ela for gerar mais danos do que benefícios, ela torna-se totalmente teratológica e não tem sentido. Doutora Rosana, mais uma entrevista chegando ao fim. Infelizmente. Relógio teimando em ser muito rápido. É verdade. Certamente, né, doutor Gerúlio, muitas questões ficam em aberto, algumas questões importantes nós conseguimos pontuar. Obviamente que o objetivo de tentar tornar mais séria as questões da justa causa é justamente com o objetivo de alertar o telespectador, né? Que quais são as situações em que ele não deve de praticar para não ser envolto numa justa causa. Nós agradecemos a sua presença, esperamos aqui em outra oportunidade tê-lo para discutir outras questões relacionadas aí ao direito do trabalho ou mesmo ao próprio direito e processo civil. Perfeito. Da minha parte, agradeço, doutora Rosana. Da minha parte também, Júlio, obrigada mesmo, né, por ter vindo, pela sua boa vontade, pelas suas explicações. Foi muito útil para nós e para o nosso telespectador e faço minhas as palavras do Dr. Clóvis. Numa outra oportunidade, esperamos contar com você também, né? Tem muitos temas polêmicos na área trabalhista e nas suas áreas de atuação. E eu gostaria de contar com você outras vezes. Eu que agradeço o convite, agora eu acerto, da professora Rosana, do Dr. Clóvis. Agradeço mesmo, deixando claro, porque você não consegue esgotar um assunto de tamanha complexidade nesses poucos minutos que nós tivemos. Mas eu agradeço muito a oportunidade de ter vindo aqui, ter falado para os senhores, e estou à disposição, né? Se ocorrerem novas oportunidades, cá estarei. Com certeza. Muito obrigado. Beleza. Correrão. Obrigado, telespectador. Até o próximo programa.